Bom dia, bom dia para todo mundo. Hoje eu acordei cedo e apaguei de novo. Friozinho, não dá vontade de sair da cama, não. Mas não podia deixar de vir aqui, né? Falar aí sobre solstício. Nós aqui no Brasil não temos muito essa tradição, né? Dos ciclos. Isso é muito a tradição do hemisfério norte, principalmente a Europa, que comemorava, né? Os vários ciclos, né? Tanto primavera, outono, inverno, verão. Mas a gente vem aí, né, hoje para nós aqui, né, no hemisfério sul, a entrada do inverno oficial, né? E no verão lá em cima, né? Entrada do calor, eu falo que representa tanto o inverno, faz com que a gente se recolha mais, né? Fique mais internalizado. E o verão é o contrário, é aquela vontade de você sair, tomar sol, ir para a vida, né? Então são dois movimentos, né, que se contrapõem aí e que é o próprio movimento, né, dentro da nossa esfera aí, né? Onde a gente está aqui vivendo dentro do mesmo plano, né? Mas com realidades distintas, né? Ou com movimentos distintos, contrários, né? Sempre contrários, né? Na hora que um está entrando, o outro está saindo, na hora que o outro está saindo, a gente está entrando, a gente está saindo, né? Então tudo isso mostra esse movimento. E eu falo que é interessante, é, esse ano, né, é representado, né, 2026, pelo 10, né, a soma de 2 mais 2 mais 6, né, das 10. E hoje, se eu somar, pegar, reduzir 2021 em número simples, pegar o 6, reduzir, já é o número simples, 2026, reduzir em número simples, 2026 dá 10, que é um. Se eu somar todos os números simples, vai dar 10. Né? Então, é como se hoje estivesse aí reforçando a energia do ano, né? O 10 fala de você. O que que é o 1? O 1 é o início, é o princípio, é a gente dar início a algo, a gente colocar o pé na estrada, né? A gente iniciar uma jornada, a gente tá ali, né? Conhecendo as nossas potencialidades, conhecendo as nossas ferramentas, tomando consciência de cada passo que a gente dá. O 10 é como se eu tivesse feito já uma jornada, né, dentro da numerologia do 1 ao 9, né, porque o 10, se eu somar 1 e 0, é 1 de novo, né, vai começar outro ciclo, mas já em outro patamar, já não é no mesmo, né, eu já vou estar trabalhando com números compostos e não com números simples, quer dizer, eu já fiz um giro e vou começar de novo. Então, significa sempre que esse um vindo do 10, que é o um diante do todo, né? Que é o zero, que é o tudo e o nada, né? Então, eu tenho que me. E isso potencializa o um.
Quer dizer, eu vou começar a caminhar de novo com outra consciência, já tendo uma experiência prévia, porque eu caminhei, né? Então não é um que não tem nada, que não sabe quem é, que não, né? Ele vai estar começando uma outra experiência, mas já com uma bagagem, porque ele fez uma jornada, ele caminhou, né? Então ele experienciou a ele mesmo dentro deste processo. Então hoje é como se assim, de novo estão aí, né? Como tarefa do nosso dia, representando o ano, né? O 10 também dentro da roda da fortuna, né? É a roda da fortuna dentro do tarô, fala do quê? Da impermanência da vida, a roda. E a roda gira, né? Ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. Se a gente for olhar aqui, o globo, né? Lá em cima tá no verão, aqui embaixo está no inverno, né? E isso vai rodando, né? Então nada é fixo, né? O sistema como um todo gira, roda. O grande problema é a gente não saber disso, não entender esse processo, né? E ficar refém, né? Da quem é que está rodando essa roda, o que é que está acontecendo, e não estar atento, porque dentro da numerologia, o 10 é liderança. Eu assumir a minha liderança, eu ser líder de mim mesmo. Eu começar a entender que eu tenho ferramentas, que eu tenho experiência e que eu posso determinar meu caminho, né? Muitas vezes a gente chegou lá, mas continua ainda não entendendo o processo, né? E aí eu volto para o um. Eu volto para o um, tem que começar de novo, mas de forma simples, para poder aprender, né? Quando chega no final do ano, toma bomba, a gente volta, né? Para poder o quê? Entender, expandir, começar de novo a perceber mais profundamente o processo. O dia de hoje, 21 é um processo iniciático. É o número da iniciação ou do iniciado, né? Se eu somar 2 e um é 3, fala da expressão, da comunicação, como eu me expresso, como eu comunico as ideias, meus insights, como eu transformo a minha fala, em vez de ser só uma matraca, né? Falar pelos cotovelos, como minha babá era assim, ela falava que eu falava pelos cotovelos, né? Então, assim, o que que é isso, né? Assim, é só falar, 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 mas sem transformar essa fala em verbo consciente, né? Porque tudo que a gente fala é energia, tudo que a gente coloca para fora manifesta. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Tem até, eu nunca esqueço, eu sempre esqueço o santo. Quem falou isso? Qual foi o discípulo que falou isso? Mas aquilo que eu mais temia aconteceu. Porque, em geral, a gente fala, mas não tem consciência do que está falando e reforça constantemente aquilo que a gente não quer, na grande maioria das vezes, né? Então, essa fala vindo do 21 tem que ser com sabedoria. O 2 fala da sabedoria, mas se eu não tiver harmônico, se eu não tiver em harmonia, eu posso usar o 2 como emocionalidade. E aí eu fico refém das historinhas, dos traumas e etc, né? E isso
eu vou jogar, sabe aquela coisa assim, quando se fala assim, chegou a gota d'água e a pessoa diz, pá, né, e fala aquilo que não gostaria de falar, né? Mas o 21 também, como processo iniciático, é aquele momento que a gente chegou lá, estamos prontos para passar para uma nova, né, energia, né? Dentro do tarô é a carta da que tem a mandorla, que é o formato de amêndoa, e nós estamos aqui, tem uma mulher nesse centro aí, né? Esse feminino sagrado nascendo, né? Porque temos que entender que todo o processo nosso, como humanidade, de doença infinitas que a gente tem visto, de guerras, de violência, de porque falta a energia do feminino sagrado. Falta a energia do feminino. Não estou falando de gênero, tá? Cada ser tem as duas frequências, tanto o feminino quanto o masculino. E houve uma quebra interna. E aí ficamos só com a energia masculina. E isso desequilibra, é pegar um banquinho e tirar uma perna dele. Ele fica desequilibrado, né? O feminino em cada um de nós, seja homem, seja mulher, seja o gênero que for, o feminino tem a função da conexão, do acolhimento, do sutil, do belo no sentido dessa coisa da beleza, da música, da poesia, sabe? Mas aquilo que representa o divino. A energia do masculino, ela é concreta, ela executa. Esse lado recebe, esse lado executa. Quando a gente não está com esse lado equilibrado, está executando o quê? Vindo da onde? Do seu interno? Você está escutando o seu interno ou você está escutando o externo? Então, a energia da sabedoria, desse feminino, é importantíssima dentro desse processo que a gente está vendo aí no planeta. Sabe? Assim, as pessoas se autodestruindo, destruindo a terra, destruindo tudo, por falta da energia do feminino. Mas não adianta entrar em guerras entre homens e mulheres, e que seja o gênero que for também. Não resolve enquanto não houver a comunhão interna. A grande alquimia acontece dentro do feminino com o masculino, para que haja o verdadeiro casamento. Esse é o verdadeiro casamento. Então, esse feminino, para gerar o filho, que é o três, fazer a trindade interna, nos conectando aqui, os dois lados, e o cardíaco, a criação, a palavra coração da 30, que é três, é aquilo que é criado, aquilo que é gerado, vindo da união, mas com o feminino na frente. Não na frente em ser maior, tá? Os dois têm que trabalhar em mão, em equilíbrio. Mas o feminino acolhedor, porque uma semente, ela precisa da terra para ela, e o ambiente propício para ela, né? Desabrochar, crescer, criar raiz, virar uma árvore, dar frutos. Entende? Não tem um, enquanto achar que um é maior ou melhor do que o outro, ainda estamos
no processo. Ainda estamos no processo de entender mais profundamente o que que é que precisamos, né? O 21 aí, ele está hoje como um propósito de alma, ainda no mundo transcendente. É o propósito, é chegar lá, é chegar nesse lugar, é transcender, é ultrapassar, é nascer, mas com entendimento. O mês, né, que é o 6 aqui, que seria dentro da mandala que eu faço, né? Seria o plano da manifestação. Como eu vou manifestar isso? Como eu vou fazer com que isso aconteça, né? O 6 também fala muito de como eu lido com o social, com a vida, né? Dentro da numerologia, o 6 é amor, é harmonia, paz, equilíbrio, é o belo, é a arte. 3, 6 e 9, ó Tesla aqui, né? Na própria verticalidade aqui, 3, 6 e 9, né? Que são chaves da vida, o próprio Tesla falava, né? Que se a gente entendesse, né? 3, 6 e 9, que é a chave do mistério do universo, né? Está aqui como chaves de vida para nós, neste dia. O 6 também fala de valores, de ética, é a família, é o primeiro núcleo, mas fala de escolha, como eu vou, quais são as escolhas que eu vou fazer. Lembra, eu falo, repito muito isso aí, né? Mas tudo que eu escolher é para que me leve para esse estado de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? Então eu tenho que voltar para esse estado de beleza, onde eu olho, seja para minha casa, seja para a grande casa na qual estamos aqui, eu enxergue a beleza e me sinta acolhida. Sabe aquela coisa? Lar docilar. É isso, eu preciso fazer escolhas para que me leve para esse estado, tanto interno, a minha própria casa aqui, ó, primeirona, né? Esse corpício aqui, né? É a minha primeira casa. Depois tem a casa física, material aqui, tijolo, mas tem a grande casa, mãe, terra, com as árvores, os animais. Eu tenho que fazer escolhas que me levem para esse lugar de me sentir acolhida, eu poder relaxar e falar, estou em casa. E escolher, fazer tudo para que eu chegue nesse lugar. Se eu somo dia e mês, né? Vai dar 27, que é 9. Aí, ó, 3, 6 e 9, né? Alinhadinhos ali. Fiz um alinhamento aí, né? 3, 6 e 9. O 9 é o primeiro mestre dos números simples, ele é o primeiro mestre. É aquele que viveu, é aquele que caminhou, é aquele que tem bagagem, é o professor que está pronto para devolver. Então, é aquele que ama incondicionalmente, ele quer trabalhar pelo universo, ele quer trabalhar pelo tudo e todos, ele quer que todos tenham dignidade, saúde, alimentação. Quer dizer, a gente chegar nesse lugar, as escolhas, né? As minhas ideias e eu verbalizar para o quê? Para criar,
né? Mas com beleza, com harmonia, com amor, para quê? Para que isso seja expandido para todas as pessoas. É esse o caminho que a gente tem que fazer. A gente quebra muito, bate muita cabeça na parede, né? Ainda quer ser melhor, maior do que o outro, pisa nos outros para poder, não gosta, vou lá, xingo, destruo a pessoa. Tem sentido algum isso? Não tem sentido algum isso, né? E a própria energia do 10 que é do ano, tá nos falando: olha, a vida é impermanente, você vai ficar aí fazendo o quê? Sem prestar atenção na vida, né? E o interessante é que a soma alinha o plano, porque a mandala a equação que eu vou fazendo tem planos. E o plano que eu falo que é o plano da encarnação, é aquilo que a gente tem que executar aqui, agora, dá tudo nove, tudo nove. Né? Então eu tenho que fazer o faxinão na minha vida, abrir mão de um monte de coisa, de tralha que não leva a gente a lugar nenhum. Para quê? Para eu reiniciar, dar um restart, eu começar de novo, mas com outra coisa, com outra consciência, né? O 21 que é hoje, né? O próximo número seria 22, né? O 22 é um número mestre, que vai ser amanhã. É um número mestre que fala de o grande arquiteto, é construir um novo mundo sobre novas bases. Eu ultrapassei, passei pela mandorla, nasci, então é construir um novo alicerce, não mais aquele só para mim, para eu sobreviver. Não, a nível social, algo maior, entende? Amanhã vai dar 11, né? Então, dois números mestres aí, né? Abrindo portal, quer dizer, o primeiro dia dentro do processo de verão e de inverno, né? Então, a gente tem que ir prestando atenção em como a gente vai caminhando e que tudo, né, dentro da nossa caminhada, dentro do nosso fazer na vida, se não houver a sabedoria, ficar só na frieza da energia masculina, sem a sustentação, a conexão do feminino, nós precisamos entender esse processo, né? Aqui está reforçando aqui hoje, está reforçando aí o 10, né? Que é o masculino, que é a roda da fortuna, que gira, né? A gente está vendo aí tantas coisas acontecendo e tudo, a roda está rodando em velocidade, né? E muitas vezes a gente não entende. Só desligar o telefone aqui que eu já esqueço do telefone. E aí, como diz a Lady Murphy, né? Sempre na hora que a gente não quer, ele toca, né? Então, a gente tem que entender todo esse processo aí, para parar com esse ritmo alucinado para um lado destrutivo. Se a gente tivesse num ritmo alucinado para crescimento, para expansão, já imaginou que maravilha? Então, quanto mais a gente desperta para tudo isso, melhor, né? É o processo, eu sei que é um processo,
e a gente precisa acordar, né? A energia, né? Soma de dia e mês aqui, que dá 27, que dá 9. Lembra que eu fiz um vídeo passado aí falando que o 27, a palavra junho dá 27, que dá 9, né? Então, o mês junho representa o 6, mas a palavra junho representa o 9, né? E a expressão eu sou também dá 27, que dá 9, né? Então, e a gente tem que entender que a palavra eu dá 11, que no fundo é um 2, é o feminino, vindo de dois números uns, né? 11, que é o portal, que, né, é eu me colocar diante de mim mesma, é o meu euzinho, meu euzão, né? É o processo de abertura para algo cada vez mais consciente, que o 11 é uma antena parabólica, né, de percepção, de captação, de trazer aquilo que ainda, perceber aquilo que ainda não está manifestado ainda aqui nesse plano, né? Então, o eu sou é 27, que é o grande mestre, é o nosso grande mestre, né? É amor. Se eu estou em desequilíbrio, é egoísmo. Que o 9 quer tudo grande, tudo de maior, melhor para todo mundo. Se está em desequilíbrio, é a pessoa vai querer tudo de grande, maior, de para si. São processos, né? São processos magníficos que estamos passando, estamos vivendo, é, que está nos conduzindo de alguma forma, infelizmente, muitas vezes pelos traumas, pelas dificuldades, né? Pelas manipulações, porque o 2 também pode levar em desequilíbrio, em vez de usar de sabedoria, usa de manipulação, né? E a gente está vendo isso aí constantemente, mas qual é o foco que eu tenho que dar com ele, né? Deixa eu só ver uma coisa. Minha cabeça é tão engraçada, gente. Quando eu falo uma palavra, eu quero ficar fazendo conta aqui ao mesmo tempo. 10, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. 7, 7, 14, 13, 21, 22, 23, 24. Isso mesmo. É que eu falei aqui, o foco tem que ser, né? E é o foco, a palavra foco da 25, que é 7, né? Que é o que é a direção. Só que a direção não é para fora, é para dentro, né? Eu tenho que mergulhar internamente, eu tenho que buscar as respostas, porque o 7 fala, as respostas estão dentro de você, né? Eu tenho que fazer o entendimento interno, buscar conhecimento, porque o 7 fala responder as perguntas fundamentais da vida, o que que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, né? É a grande questão do 7, né? Mas entender que eu tenho que ter fé em mim, não é fé religiosa, é fé em mim, fé no processo. Segurar as rédeas para eu determinar a direção a seguir. Olha o 10 aí, eu vou ficar. Será que eu estou entendendo esse processo e estou sendo rodada em vez de eu rodar, né? Mudou o clima, eu já me preparo, já tenho consciência, eu estou atenta. Será que eu tenho provisão em casa? Será? Ou eu vou me deixar pegar na surpresa, sem prestar atenção no que anda acontecendo, nos grandes jogos externos e etc., sem escutar, sem prestar atenção. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, não é assim? Então, queridos, um dia maravilhoso para todos nós, né?
que a gente consiga de fato alcançar o 21 aí, dentro desse processo iniciático, entrar, seja no inverno, seja no verão, né, nessa nova etapa, né, esse novo período aí, que são 3 meses, né, é, de inverno, aí a gente vai entrar na primavera, né, e lá em cima eles vão entrar no outono, né, e as estações e o movimento, né, natural vai acontecendo e as nossas atitudes também vão acompanhando isso, mas com consciência, né? Solstício de inverno aqui para nós é 74, que dá 11, a expressão, né? O solstício dá 7, é 34. É só a palavra solstício, né? O foco aí. É, né, de verão e de inverno, né? Para nós aqui, de inverno dá 74, que vai dar 11, quer dizer, é a abertura aí de um portal, mas o que que é necessário? Uma interiorização, um mergulho interno, né? É mais onde eu vou ficar mais introspectiva, o próprio inverno pede isso, né? É, cuidando da matéria, né? Então eu preciso, né, de estar numa energia mais continuo aqui, com os pés no chão, trabalhando e etc. Mas esse vai ser um portal aí para o hemisfério sul. Para o hemisfério norte dá 67, que dá, se eu somar 6 e 7 é 13, 1 e 3 é 4, né? Então, o verão 4, né? Vindo do 13, vindo do 67, né? Então vai pedir o quê? É uma como se assim, é, pede mais pé no chão, prestar atenção, saber fazer as escolhas, os 6 lá na frente, saber fazer as escolhas, saber buscar resposta interna para o grande processo de transformação interna que acontece no verão. Muitas vezes você fica externo demais e tem que prestar atenção nas escolhas que você vai fazer, escutar internamente, tá? Né? Porque às vezes a gente vai para o auê, só para, né? E não, tudo que fizermos, pezinho no chão, prestando atenção, sabendo escolher, né? Sabendo que está havendo uma transformação profunda internamente. É sempre interno, gente, não tem nada externo, tá? O externo é só reflexo. Quando a gente entender de verdade isso aí, talvez mude com mais celeridade, né? Então, um beijo enorme para todo mundo, né? E vamos caminhando, tá bom? Beijinho e até a próxima.